crescido em França, que aos 12 anos chegou a Portugal sem saber que um dia o pádel faria parte da sua vida. Cresceu entre o Colégio de São Miguel em Fátima e a pequena aldeia da Lareira em Leiria, tendo abandonado a escola cedo, ainda no oitavo ano. Aos 15 anos começou a trabalhar na área das próteses dentárias, onde permaneceria durante 2 décadas. Durante esse período, regressou aos estudos e concluiu o secundário no ensino noturno, pois rapidamente percebeu que era fundamental investir na formação. Em 2010, descobriu o pádel no clube de ténis de Leiria. 2 anos depois, já construía as suas próprias raquetes, movido pela curiosidade, mas também pela necessidade de reduzir a despesa com tantas raquetes partidas. O que não sabia, na altura, era o quanto a sua vida iria mudar por causa do pádel. Depois de centenas de protótipos construídos, muitos erros, acertos, tentativas e reinícios, chegou finalmente o momento decisivo. E em 2017 nasceu a Cork, uma marca portuguesa criada por alguém que nunca teve pressa, mas sempre teve um propósito. Hoje, aos 45 anos, Nicolau Silva é a prova de que os caminhos improváveis também eles levam a histórias que vale a pena contar. Nicolau, muito obrigado por teres aceitado o convite, por estares neste episódio de estreia do Era uma Vez no Paddle, do PT Paddle Portugal. eh, E que história de vida que tu tens para poder aqui partilhar. Como é que um jovem, aos 12 anos, que vem de França e regressa ao seu país, regressa a Portugal, como é que foi esse período, o início da adolescência, fez-te obrigado a mudar de país e a começar uma vida nova, diria? Sim, sim, muito boa tarde, Carlos, e obrigado por estar aqui comigo, que é sempre um grande gosto. É assim, isso foi realmente uma história gira, principalmente, pronto, como vim com 12 anos, foi tudo muito difícil, porque falava muito pouco português. Aliás, quando eu cheguei cá, como falava pouco português, e na altura era muito gordinho, tive muitos problemas para me adaptar porque o pessoal gozava e havia muita, por dizer, pancada num termo de defesa, porque como não falava bem, e na altura comecei no Colégio São Miguel e até fui promovido para ir para a telescola, que na altura ainda havia telescola. Sim. Por acaso, minha vizinha era professora da telescola e fui mudado para a telescola fazer o quinto ano. Quando eu vim, tive um atrasar-me 2 anos. E é ali que foi um pouco a minha salvação, por causa da dificuldade realmente, uma pessoa com vem de fora, não dominando a língua, com essas idades, não deixa de ser muito difícil. Sim, tu mesmo estando com ligações a Portugal, nunca houve essa, na altura não havia essa Pá, preocupação de não, qual havia, eu língua. falava qualquer, percebia o português, porque minha avó e meus pais são portugueses, nasceram cá, Sim. fui criado pequenino pela minha avó, mas foi muito pequenino, falava, entendia, mas falava, não falava. E dessa altura, pronto, falaste aí que foi uma fase difícil. Há episódios que tu recordas com alguma saudade ou que de alguma forma te possam ter marcado naquilo que é o Nicolau atualmente? Sim, marcou porque foi a dificuldade de estar, ter amigos, ter grupos, acabo por estar sempre sozinho, acabo por ter que me orientar sozinho, mas isso fez-me despertar talvez ser diferente, criar minhas coisas, minhas rotinas, desde, por exemplo, eu lembro nessa altura de carros rolamentos. Uhum. Nessa época eu tinha o melhores carros rolamentos. Pronto, e depois acabei por tornar ter muita amizade devido a esse tipo de coisas. Essas tipo de brincadeiras da época. Então o gosto pelos trabalhos manuais, digamos assim, já começou nessa altura Sim, sim, sem dúvida. de Eu tenra sempre idade. fui muito ligado a tudo que é trabalhos manuais. E pronto, e resultou naquilo que eu diria que é um projeto de vida e que vamos Sim, falar sem também dúvida. daqui a pouco. Olha, foi também nessa altura esses problemas de integração que te fizeram sair da escola no oitavo ano, com 15 anos, algo que agora era impensável. Há 30 anos atrás não era assim tão anormal. Mas foi isso que te empurrou a sair ou Não, houve outros motivos? houve uma oportunidade. Porque eu, na época, nessas férias de verão do oitavo ano, fui para trabalhar para um senhor, na altura, que tinha um laboratório, e tem um laboratório de prótese dentária, uma clínica grande, e eu fui trabalhar para lá de verão, mas nas obras. Que eu estava lá a fazer divisões, e fui lá com um time meu ajudá-lo, no simples trabalho
peladura e seja o que for, pronto, desse género. E depois o senhor achou muita piada, achou muito trabalhador, muito dedicado e fez uma proposta de experimentar fazer, na altura, um dente em plasticina. Podes fazer aqui um dentinho para ver o teu jeito, o teu entendimento. Olha, toma lá um real, tentar fazer uma cópia. E eu naquela brincadeira, na altura tinha aqui 15 anos, 14, 15 anos por aí. Lá fiz o dentinho, até achei piada na altura. Ele gostou e fez-me então uma proposta. Olha, se quiseres começar na área prodentária, não me importa, venhas para aqui para aprender tudo a raiz. E assim foi. Sim. Foi por causa dessa oportunidade, porque assim, no oitavo ano, com algumas dificuldades, que realmente o estudo nem ia ser minha praia. Pronto, já estava mais dito que nem ia ser minha praia. Na altura, o meu pai já tinha uma carpintaria. Uhum. Tudo levava a crer que no futuro, o mais provável é ser carpinteiro. Tudo levava a crer por aí. Tive essa oportunidade do oitavo ano para ser pondo naquela época, tendo essa oportunidade, comecei a trabalhar. Sim. E os teus pais na altura aceitaram isso pacificamente? Sim, aceitaram bem porque isto era um trabalho, um bom trabalho. Sim. Uma pessoa para dentária não deixa de ser uma profissão muito interessante. E permaneceste a trabalhar com a mesma, na mesma empresa Sim, durante 20 anos, só que resumidamente, porque não é uma área muito comum, sim. conhecermos protésicos dentários, como é que foram esses 20 anos a trabalhar nessa área? Tens alguma saudade? É sim, como eu digo, eu na altura, muita gente dizia quando eu saí, quando acabei a prodentar para as barraquetes, era mudar cavalo para burro. Porque basicamente foi um bocadinho, porque a prodentária é muito giro, é muito técnico, nem toda a gente é bom técnica, porque é muito técnico. É preciso, aliás, um bom técnico será ter preciso ter 10 anos de experiência, Sim, porque cada dente é um dente, cada pessoa, é um trabalho muito específico e é por isso que tem a sua piada. Pronto. Eu, na altura, fui-me formando sempre, algo que sempre apostei, pronto, e foi muito por aí. Agora, o que é que podemos resumir? Mas é um trabalho que ainda hoje não diria voltar, porque estou muito bem como temos, é um projeto muito mais aliciante que o Padre, sim. sem dúvida, mas sim, é um trabalho que Não te arrependes me desses 20 anos então a trabalhar na mesma área? epá, não me arrependo porque isto está, o projeto do Paddle, Nasceu lá também epá, nasceu nesse lá no laboratório, laboratório, sim. sem dúvida, as primeiras raquetes que foram feitas já no laboratório durante cerca de um ano ou dois, perto de 2 anos. Portanto, E como é que o dono do laboratório foi achando esse opá, caminho que estavas a isso fazer? foi muito giro, porque ele gozava comigo, Como é gozava comigo. normal gozar com a malta do papo. E aliás, por acaso tinha muita piada, porque eu lembro, e ainda hoje lembro desse texto dele, que eu estava a fazer uma raquete com cortiça, já na altura, e depois e ele chegou para mim: "Epá, isso ainda vai ser a melhor raquete do mundo". Pronto, na época, Um pronto, que presságio. era uma verdade, pronto. E a gozar comigo, pronto. E eu lá continuo, meus projetos é mesmo, pronto, é como eu digo, aquilo era um projeto para mim, ia fazendo porque achava interessante e pronto, e E foi, da foi tua assim. formação nessa área das próteses dentárias, acabaste por retirar alguma coisa para agora, para Sim, a tua sim, vida atual? sinceramente eu acho que se eu não fosse técnico para dentário, dificilmente teria criado a raquete, seja o que for. Porque a área da prótese dentária é extremamente completa em todas as áreas, tanto em físico, como técnico, como resistência, como estética. É tudo muito pormenorizado e muito técnico. E a gente nessa área tanto produz modulação, como produz eh, tudo, fundições, moldes, duplicações, toda a área que realmente é preciso de uma raquete para. Sim, E aliás, as minhas primeiras raquetes de paddle foram totalmente adaptado ao processo do meu próprio dentário, principalmente os moldes. sim. Foi quase replicar, Foi, aquilo que foi, fazias na área foi. da prótese dentária, Adaptei a próprio mas dentário nas raquetes, sem nas dúvida, raquetes. sem dúvida. Olha, ainda recuando aqui um bocadinho, com 15 anos começar a trabalhar, acredito que tenhas perdido ali um pouco daquilo que era a juventude, dadas as responsabilidades que terias, que ter já profissionalmente, e desde essa altura sempre houve na tua vida espaço para o desporto, ou, ou quando é que o desporto entra na tua vida? É assim, Ainda antes do pádel? claro que eu comecei a trabalhar aos 15 anos, basicamente. Sim, eu trabalhei, sempre fui muito dedicado e muito trabalhador. Eu já na Prodentract fazia muitas diretas, trabalhava ao fim de semana, porque era o responsável do laboratório, tinha muitos compromissos e obrigações. E sempre fui assim. Posso dizer que nunca gozei da juventude, entre aspas. O que eu fazia, ao domingo, quando dava, caça submarina, é um desporto que eu gostava muito.
Aqui na costa, junto Sim, na aqui nossa costa, sim, ainda fiz Vieira de bastantes anos. Leiria, por aí, Sim, Pataias, São para Pedro, Nazaré, 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 sim. Peniche, Baleal, onde dava, ajudava. Exatamente. Mas também a nossa costa não ajuda muito para isso. Esta Não, não. por isso não ajuda muito. Mas depois fiz dança de salão, que é um desporto que eu gostei muito, quando tinha 16, 17, 18, danças de salão e ciclismo. E ciclismo, Lá para os ciclismo de 8 anos. competição ou Cheguei-me a registrar em inscrever, fazia parte de uma equipe, mas nada de muito profissional. Foi durante algum tempo, mas isso era preciso muito tempo. Ser um ciclista a nível profissional tem que todos os é dias uma ter vida? um treino muito intensivo e não dá para ser, não dá, pronto. E foi por isso que um pouco deixei. Mas foi os esportes, a minha atividade principal é isso. Quando eras mais novo. Sim, pesca também, canoagem, pesca de canoa. Sempre fui muito ligado ao mar. Ali, e que depois deixaste essa parte e quando é que entra o antes do pádel, sei que o ténis entrou na tua Sim, vida, provavelmente te diria eu no clube de ténis de Leiria também. sim. Eh, Porque eu tinha isto, eu trabalhava ao pé do clube de ténis de Leiria, lá no uhum, laboratório ao lado, e eu comecei a jogar ao ténis aos 30 anos. foste e o pádel, O quando é Pada que foi com cerca de 33, também no clube de ténis de também Leiria? no clube de ténis de Aqueles Leiria. 2 campos outdoor? Era isso, é isso. É o que a gente tinha. E como eu disse, chegava a tirar poças de água para poder jogar e limpar os vidros molhados, algo de hoje em dia ninguém faria. Pronto. Essa acho que é uma das mudanças, não sei se foi assim tão boa, porque nessa altura, quando o pádel mais ou menos entra na minha vida, nós jogávamos com o que havia. Quer chovesse, quer fizesse Eu sol. lembro-se, desde que não tivesse uma poça, que a bola saltasse, eu dava. Nunca houve qualquer tipo de problema, que a chuva era o mínimo. Sim, sim. Era o mínimo. Agora, com o crescimento também e um crescimento natural, com os cortes indoor a crescerem no nosso país, fomos criando também esse conforto que se Sim, percebe. temos condições ótimas e toda a gente está habituada a condições ótimas, claro que Olha, antes de nos falares um pouco da tua carreira enquanto jogador de pádel, porque eu sei que houve aí uma carreira e um título nacional, inclusive, também é a altura de lembrar que este podcast do Era Uma Vez no Pádel só existe porque há quem acredite nele e há quem nos apoie, e nunca é demais agradecer, neste caso, o apoio da PLC Corretores, a sua corretora de seguros. São mais de 25 anos de experiência, têm presença em Lisboa, Coimbra e Gondomar, e a PLC é o lugar certo para encontrar soluções simples, transparentes e verdadeiramente ajustadas a cada pessoa e a cada empresa. Se quiser conhecer mais sobre a PLC e o seu trabalho, é simples, basta procurar num motor de busca por PLC Corretores e encontrará uma equipa altamente profissional para responder a todas as suas necessidades. Voltando à conversa aqui com o Nicolau, começa então o paddle com 33 anos, há 12 anos, entra o paddle na tua vida. Como é que tu recordas do teu primeiro jogo de paddle? lembro, foi um convite para um jogo de mistos. Pronto, alguma coisa tinha que levar ao meu campo. Pronto. Na altura quem me convidou foi a minha treinadora de ténis, que é a Susana Dias, muito conhecida, que é Sim, uma que é boa. atualmente treinadora adjunta da Seleção Nacional de Paddle Jovem. Exatamente, foi ela que me levou, foi minha treinadora no ténis e foi minha treinadora de pádel. Pronto. Na altura foi um convite, fomos jogar, epá, achei piada, achei muito engraçado, muito divertido. E começou aí. Comecei a jogar 2 vezes por semana, comecei a deixar o ténis um pouco para trás, e pronto. Depois comecei a marcar aulas, o comum. Sim, Pronto. Ia fizeste convidar uns amigos. eh, também sofreste daquele síndrome que toda a gente sofre quando começa, que é quando se começa, depois é todos os dias. sim, sim, era todos os dias, sem dúvida. Na altura tinha tempo, o meu trabalho era ao lado, estava tudo encaminhado. Aliás, eu jogava todos os dias e treinava todos os dias. E competia todos os fins de semana. E desse tempo de competição, já há mais de 10 anos, eh, na altura não havia a quantidade de torneios sociais que existem agora, não é? E mesmo havia já o embrionário circuito da Federação Portuguesa de Pádel. Como é que foi o teu início na competição? Epá, foi giro, porque na altura a federação, aliás, na altura havia só duas categorias, primeira e segunda. O primeiro era um 40 ou 50, mais ou menos, que eram os profissionais, entre aspas, que eram os craques do ténis que iam para o pádel, e depois no nível amador ia seguia todo a seguir. Na altura éramos perto de 1000,
já me parece cerca de 1000 jogadores na federação. Ainda te Tinha ideia lembras da disso. tua licença da Se lembra, federação? sou o número 58. É, se há aí alguns que são denominados como os pais do pádel, tu és ali um primo um bocadinho É, afastado, mas ainda por acaso assim é giro. Pá, sim, como fui dos primeiros, mas posso dizer que assim, talvez no primeiro e segundo ano não tive grandes resultados. Pronto. Mas a partir do terceiro ano, sim. Aliás, estive tanto em mistos como masculinos, estive sempre no topo, sempre fui número um, número dois, durante toda essa época. isso foi até que ano, mais ou menos, lembras-te? Epá, nem tenho bem ideia, mas já andei talvez 2, 3 anos. Foi até os meus 35, 36 anos. Posso dizer que aos 35, 36 foi a minha melhor forma no pádel. Hum, E chegaste a ser campeão nacional, Cheguei a ser campeão mundial número um. Pronto. de Sim, mistos ou de nível 2? misto nível 2. Se fosse comparando com os 6 níveis que temos atualmente, como é, agora em que nível, aquilo que jogavas na Sim, altura, sim, não é o que sim. jogas agora, Sim, claro. é onde é que achas É assim, que eu acho que eu seria um nível 3 psicologicamente e taticamente. Fisicamente já é muito difícil. era do nível, seguro Sim, nível claro. 6? Sim, sim, sim. Já tudo mudou, já há muita gente a jogar, claro, há muitos anos Sim. e cada vez há mais treinadores, jogadores cada vez mais inteligentes a jogar E mais novos, e e mais mais novos. novos. Sim. E aí depois, pronto, a cabeça não chega. Tem que haver tudo. E é nessa altura que te desperta a possibilidade de teres a tua própria raquete, que surge primeiro antes de criar as primeiras raquetes, tu começaste a fazer reparações, uma vez que não é, o dinheiro começava a ser muito gasto em material e foi por aí que começou. Foi, pronto, foi um acontecimento a quase, vamos dizer, uma obrigação que eu tinha que fazer, portanto tinha que vestir do pádel, que era a mesma realidade. Porque como eu jogava todos os dias, jogava muito pádel, as raquetes dificilmente passavam 2, 3 semanas. Partiam. Mas não era má feitio, como muita gente as parte. Partiam mesmo ao meio, porque quando jogava com também bastante força, sem dúvida, e treinava muito, muito cesto se mexe, e a durabilidade das raquetes era muito limitada, principalmente naquela época. Pronto. Isso o que é que fez-me acontecer? Claro que não podia estar de 15 em 15 dias a comprar raquetes, que não ganhava para aquilo. Já na altura as raquetes já eram caras e era o que era. Pronto. E eu comecei foi a arranjá-las. Na altura ninguém fazia isso a nível nacional, em Espanha já se fazia. E eu comecei a arranjá-las. Pá, começou a ficar bom, e as raquetes já passavam a durar 2 e 3 e 4 vezes mais. Pronto, já se tornou algo. Né? E depois tornou-se o arranjar das raquetes dos amigos e dos vizinhos, dos tios, dos primos, e foi um bocadinho que assim. Depois tornou-se um micronegócio de arranjar raquetes. Depois já andei há algum tempo nisso, e durante esse tempo fez-me o quê? Fez-me conhecer o que eram as raquetes feitas, de forma que eram feitas, principalmente que eu arranjava muita raquete todo o programa das marcas, e fui conhecendo e sentindo o que elas realmente eram. Pronto. E ali vem então a ideia, por acaso, porque na altura sofri de uma grande tendinite. Pronto. É, porque as raquetes eram muito duras, a maior Sim, parte, pelo menos os modelos que eu jogava, e vibravam muito. Tinha uma estrutura bastante fraca. E isso tudo fez-me a ideia de fazer a minha raquete, mas para mim, sim. numa brincadeira. Fui, Que fui é fazendo. essa raquete que tens aqui, foi uma das primeiras Essas com que foi. tu jogaste. Essas Olha, e foi. tu recordas-te das reações quando tu apareces a jogar pela primeira vez com uma raquete destas? Epá, Recordas-te? sim, sim, era muito gozado. É, para o Queres logo gajo. recuperar o tempo da escola, então. Sim, exatamente, foi igual ou pior, porque era tipo, a quem conhece, "Ah, estás tu com baricolas, a jogar com barrota, com cepo, com a rolha de cortiça, a famosa, deves beber muito vinho." Pronto, havia muito comentário disso. Mas o que valia nisso tudo era o quê? Quando na época até ganhava uns jogos. Pronto, e como acabava por norma, e Tu ganha. afinal eu ganhava os torneios que eu jogava no nível 2. Pronto, calava as pessoas. Não Os é por resultados jogar falavam aqui por com si. Não a era, rolha. pronto, era um pauzinho, mas não era um pau de qualquer. Pronto. Isto cresceu, a história da Cork já é, diria que já é conhecida, e eu gostava de perceber é como é que se sente o Nicolau, passados estes 8 anos que tem a Cork, como é que ele se sente de um projeto que nasceu em casa e feito para si, para uso próprio, e agora tem uma marca que já não é só reconhecida nacionalmente, é uma marca que está presente nos 5 continentes. O que é que sente alguém como tu que é fácil perceber que alguém
humilde, simples, e agora hum, não é de ser dono do mundo, não é dono do mundo, mas és dono de uma marca que é reconhecida já internacionalmente. Como é que se gera isso tudo? Opa, isso é um passado do tempo. É verdade que a história, um gajo vendo, pensando um pouco na história que foi, é impressionante. Não deixa, eu próprio, quando ouço a minha história, realmente, como é que é possível ter chegado, no fim de tão pouco tempo, a esse patamar? Mas eu acho que isto está, uma pessoa, sou teimoso, achei piada, fui gozado, isso fez-me mais vontade de crescer, porque então, quando a gente sai da Prozenta para fazer raquetes, o que é que me fez-me acreditar? Foi o simples facto de ser o primeiro a produzir raquetes para em Portugal. Isso era algo que eu podia buscar, que era o primeiro. Pronto. Sim, E em Cortice, que é um produto nosso nacional, que ia fazer toda a diferença. Aliás, se não fosse isso, duvido dificilmente a Cork ia existir, porque é um produto muito caro de produção, muito específico, muito técnico, muito trabalhado. Pronto. uhum, E há de evoluir sempre mais, porque eu sou fã de evolução. Para mim, nada chega, há sempre muito mais para evoluir, e foi assim que toda a empresa cresceu, de modo geral. Porquê? Porque o produto fala por si. Claro que eu tenho sócios fantásticos, dedicados em cada um a sua área, que fez toda a diferença, fez o começo da história, sem dúvida. Mas Ninja 2, sinto que quem é a estrela é o produto. Pronto, o Nicolau nisso pronto, é o que é. E sim. quer que se mantenha, porque não faço questão de ser muito reconhecido, seja o que for. Como eu digo, criei um produto que eu acreditei e faz a diferença. E continuo com o mesmo propósito, como há 8 ou 10 anos atrás. Cada dia que entras na fábrica, porque se tu todos os dias Uhum. vens à fábrica, Sim, com claro. essa vontade de querer continuar a fazer mais, melhor e a inovar. Sim, sim, estou sempre em evolução contínua. O produto tem muito para melhorar e há de melhorar muito. E tenho uma equipa fantástica de trabalho, mesmo em termos de produção, em todas as áreas. Tenho uma equipa que sente o produto e veste a camisola. E isso é fundamental para o sucesso de É, é. qualquer marca e de qualquer empresa. Estamos a aproximar-nos do final deste episódio do Era uma Vez no Paddle e, como em todos os episódios, nós desafiamos os nossos convidados a partilharem connosco uma história que tenha sido ainda muito pouco contada, que seja muito pouco conhecida. E, Nicolau, esse é o desafio que eu te lanço. Uhum. Qual é que é a história que nos podes trazer aqui para nós, que poucos ainda a conhecem? É assim, posso a história, olha, do como é que a Cork realmente nasceu, porque é que ela nasceu. Principalmente porque estava num torneio de pádel, comum, com a minha raquete de cortiça, e do nada aparece-me Pitucas, o Pedro Pantier, como muita gente o conhece. Epá, ter comigo, epá, o que é isso que tu tens na mão? Que é um barrota, um pau, o que é isso? Epá, é uma invenção minha, quando é que ia experimentar, vou jogando com isso e tal, epá, isso é muito giro. E ele bateu 3 bolas, epá, isso é giro. E pronto, depois dali começamos a falar e é ali que ativou a possibilidade de uma marca nascer. Porque eu pessoalmente era uma raquete por ter, era uma coisa para ser diferenciador minha, nunca foi com o propósito de um negócio. Mas o nascimento foi mesmo por aí, no Clube 7, num torneio, que eu levei uma tareia nesse jogo, isso lembro bem. Pronto, foi o nascer da hipótese do negócio e assim foi. Para quem não conhece a história, foi assim que nasceu a A Cork, oportunidade da Cork. da Cork foi no Clube 7, então numa Exatamente. derrota histórica de Exatamente. Nicolau, Não de esperava. Nicolau Silva e não esperada. E isto chegou ao fim mais um episódio, ou o primeiro episódio do Era uma Vez no Paddle, um podcast do PT Paddle Portugal, com o apoio da PLC Corretora de Seguros. Resta-nos agradecer a quem esteve aí desse lado a acompanhar este episódio. Já sabem, podem subscrever o nosso canal do YouTube, subscrever também no Spotify e ativar as notificações para que recebam todas as novidades do Era uma Vez no Paddle. E já sabem, deixem as suas críticas e sugestões na caixa de comentários. E nós prometemos regressar dentro de 2 semanas com mais um protagonista não tão conhecido, provavelmente, que terá com toda a certeza muitas e boas histórias para nos contar.